destina no meu coração. Meu amor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Não senti o teu toque, por tua bondade libertas o ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez, diante de ti, abre meu coração. Meu amor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Não senti então, por tua bondade libertas eu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Dizer que és formoso. Dizer que és formoso. Alguém quer escolher outra aí? Pô, era essa aí. Não, não era essa não, mas agora você passa pra mim. Era essa aí. Essa pecadora ali falou que era essa. Aí. Você me mostrou aqui. Era Senhor, eis-me aqui. Ai, desculpa. Não, nós tá em casa. Estamos ao vivo, amigo. Quem nos separará? Nos separará o amor de Cristo, será tribulação, angústia ou perseguição, fome
Santo Espírito opera em nós, a tua graça descansamos. A nossa vida te pertence. Tudo vem de ti, tudo dom perfeito vem de Deus. Tudo para ti, das tuas mãos te damos nem os céus dos céus te podem conter. Tu és Jesus, em glória poder, e tudo em Cristo tu criaste, e nele tudo subsiste. No nosso meio presente estás, o teu Santo Espírito opera em nós, a tua graça descansamos. A nossa vida te pertence. Tudo vem de ti, tudo dom perfeito vem de Deus. Tudo para ti, das tuas mãos nos tudo vem de ti, dom perfeito vem de Deus. Tudo para ti, das tuas mãos Vou pedir pra A gente fazer a Bíblia agora? vou agora. Tá. Você pode ver aí, Guide? Tá bom assim? Show. Se quiser mais tempo, cá, vai ficar bem. Beleza? Bom aí? Aí. Boa noite. Então, pessoal, nós estamos aqui reunidos na casa do Fernando, nesse momento em que o templo não pode ainda ser aberto, mas a igreja não deixa de reunir. E essa é a maravilha da igreja, né? Ela está sempre se reunindo. E nós vamos fazer uma reflexão hoje. Gostaríamos que você participasse da live, dando a sua opinião, né? Dando um like ou dislike, conforme você quiser, mas participe, porque vai ser muito bom. Nós vamos hoje falar sobre a boa notícia da ressurreição. A boa notícia da ressurreição. E dizer que é para ser anunciada a todos. A boa notícia da ressurreição é para ser anunciada a todos. A Gabriela está nos ajudando aqui. Se ficar um pouquinho torto, Gui, você vem, dá uma ajeitada aí, tá bom? E vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas 24, de 1 a 6a, e depois o versículo 9. Lucas 24, de 1 a 6a, e depois o versículo 9. E eu vou ler aqui, os irmãos, amigos, acompanhem suas Bíblias. E diz assim: mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro.
Mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscai entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Agora nós vamos pular para o versículo 9. E voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. A ressurreição de Jesus, a ressurreição corporal de Jesus, é uma crença cristã. E todo cristão crê na ressurreição de Jesus. Todas as confissões de fé, todos os documentos de fé que as igrejas cristãs possuem falam da ressurreição de Jesus. Entretanto, nem todo cristão conhece ou sabe o significado da ressurreição de Jesus. Sabem o evento, têm conhecimento do evento da ressurreição de Jesus, mas não sabem o significado da ressurreição de Jesus. Nós encontramos nesse texto Maria Madalena, Joana, Maria mãe de Tiago e outras mulheres voltando no domingo. Vejam bem que assim que o dia se inicia, elas já estavam lá no túmulo com aromas para embalsamar o corpo de Jesus e assim proceder o sepultamento. Porque Jesus não foi sepultado. Ele faleceu na sexta-feira, quase no finalzinho do dia, já estava entrando o sábado. Então deixaram Jesus ali num túmulo com uma pedra solicitada, uma grande pedra solicitada pelas autoridades para que o corpo não fosse roubado. Era plano, então, voltar no domingo e embalsamar, porque eles descansavam no sábado, eles não trabalhavam, e no domingo eles voltariam e dariam prosseguimento ao sepultamento. Então, iriam embalsamar o corpo para então sepultar. Aconteceu que essas mulheres, ao chegarem lá no túmulo, encontraram primeiro a pedra removida, uma pedra que era necessário pelo menos uns 5 homens para remover. Segundo, não encontraram o corpo dentro do túmulo, que era feito em rochas, tipo uma caverna. E depois, ao se entristecerem, viram 2 homens com roupas resplandecentes que disseram para elas essa seguinte frase: por que procurais entre os mortos aquele que vive? Jesus não está aqui, ele ressuscitou. Notem que essas mulheres, ao terem essa notícia, creram de primeira nessa notícia e foram anunciar para os apóstolos e para todos os que estavam com eles. É por isso que a ressurreição é uma notícia tão maravilhosa que nós precisamos anunciar. Elas saíram correndo para anunciar a ressurreição. Mas por que elas saíram com tanto entusiasmo para anunciar a ressurreição? Eu tenho aqui pelo menos 3 motivos. O primeiro motivo é que a ressurreição de Jesus, corporal de Jesus, significa o fim da morte eterna. É o fim da morte para o homem. Todos nós sabemos que a morte traz consigo um horror. Ninguém quer pensar na morte. Ninguém gostaria de pensar nesse tema. Quem quer conversar sobre a sua morte? Quem quer conversar sobre a morte do seu pai? Ou sobre a morte do seu filho, do seu marido, da esposa? É um assunto que nós evitamos. Há determinadas pessoas que têm um pavor terrível da morte, mas
o medo da morte é exatamente porque as pessoas, elas não sabem o que vai acontecer no futuro, elas não sabem para onde elas irão. É por isso que elas têm medo da morte. Elas não têm segurança. Mas a ressurreição está nos dizendo que é o fim da morte, é a destruição da morte. Mas o que é a morte? Morte sempre traz a ideia de separação. Nós conhecemos o primeiro estágio da morte, os humanos conhecem o primeiro estágio, que já é um horror. Mas os humanos não conhecem o segundo estágio da morte, que é um pavor, é um horror eterno. A morte eterna, a qual a Bíblia diz que é uma separação eterna de Deus. A Bíblia chama essa morte eterna de lago de fogo, ou inferno, ou Geena, Hades, lugar de tortura, negridão eterna, abismo eterno, lugar onde há choro e ranger de dente, nunca para o fogo de queimar. Então há várias metáforas que Jesus usa para falar, que os apóstolos usam para falar do inferno, ou da morte eterna. Mas a morte eterna significa cessação da vida, da existência? Não. Não cessa a existência. A existência continua. A morte eterna significa uma separação eterna de Deus. Se Deus é luz, Deus é vida, o inferno tem que ser tudo que é ao contrário. Se Deus é a vida, a morte é a ausência de Deus. Isso é porque Jesus morreu na cruz. A ressurreição nos fala do fim da morte, da destruição da morte eterna. E quando Jesus veio destruir a morte eterna, essa destruição da morte eterna começou na concepção no ventre da Virgem, na encarnação de Deus. Jesus passou aqui neste mundo e para destruir essa morte, ele teve que fazer tudo por nós. Primeira coisa que ele fez por nós, ele cumpriu toda a justiça de Deus em nosso lugar. Tudo que nós fizemos de errado e que trouxe a morte eterna para nós e que trouxe a condenação eterna para nós, Jesus teve que fazer o certo para que conquistasse ele a vida eterna para nós, comprasse a vida eterna para nós. Portanto, Jesus cumpriu toda a justiça em nosso lugar, ele cumpriu toda a lei, toda a obediência dele aqui na terra, em nosso lugar, cumprindo a vontade de Deus, a lei de Deus, ele estava fazendo por mim, ele estava fazendo por você, ele estava fazendo por nós, para que a obediência dele fosse imputada a nós e os nossos pecados fossem imputados a ele. Mas, em segundo lugar, Jesus destruiu a morte eterna, levando sobre si o castigo da lei, a espada da justiça divina. Então eu diria que na cruz do Calvário, o que estava acontecendo lá na cruz é que a justiça divina estava descarregando sobre Jesus o castigo por causa dos nossos pecados. Foi por causa do meu pecado, do seu pecado, que ele levou a maldição da lei na cruz do Calvário. Ele foi amaldiçoado. Ele carregou o castigo que estava sobre ele, foi por minha culpa, era para estar sobre mim. Algumas pessoas pensam que o inferno é a casa do diabo. Esse folclore cristão, ele perdura na cabeça de muita gente que acha que o inferno é a casa do diabo. Não, o inferno não é a casa do diabo. O inferno é a plena manifestação da justiça e da ira de Deus. Então Jesus sofreu lá na cruz do Calvário o inferno em nosso lugar. O inferno em meu lugar, o inferno em seu lugar. Em terceiro lugar, para destruir a morte, ele morreu. Fisicamente, Jesus morreu a nossa morte, para que pudesse destruir a morte, os grilhões da morte. E assim, como disse o apóstolo Paulo,
em 1 Coríntios 15, de 55 a 57, ele diz: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas, graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Minha amiga, meu irmão, que está ouvindo aí a palavra de Deus, a ressurreição é uma excelente notícia. Porque a ressurreição me fala que Jesus veio e destruiu a morte. Mas para destruir essa condenação que estava sobre nós, Deus teve que encarnar. Deus teve que cumprir toda a justiça em nosso lugar, obedecer toda a lei e ainda levar a maldição da lei na cruz do Calvário, para que essa condenação da morte saísse de cima da nossa cabeça. Agora o interessante é que ele fala assim: que crê tem a vida eterna, mas aquele que não crê permanece debaixo da ira de Deus. Note bem, mas aquele que rejeita o Evangelho, aquele que continua rebelde ao Filho de Deus, sobre ele permanece a ira de Deus. Aquele que crê, é destruída a condenação de cima dele. Aquele que não crê, permanece debaixo da ira de Deus. Mas há um segundo motivo porque aquelas mulheres ficaram felizes e foram anunciar a ressurreição de Jesus. E o segundo motivo é porque a ressurreição é um sinal de Deus de que Ele aceitou o pagamento em nosso lugar. É um sinal de Deus. Vejam bem, Deus, quando ressuscita o seu Filho dos mortos, Ele está dizendo que Ele aceitou toda a obra de Cristo para a nossa salvação, toda a obediência dele e da lei em nosso lugar. Então é como se eu tivesse obedecido toda a lei, porque Ele o fez como meu fiador, como seu fiador. Deus aceitou a morte dele em nosso lugar. É como se nós também tivéssemos morrido. Portanto, a ressurreição está dizendo que abre-se uma porta, a porta do céu agora para nós, e que agora não há mais nenhuma condenação para aquele de Cristo, diz o apóstolo na sua carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 1. Agora nenhuma condenação há mais para os que são de Jesus. Não há mais condenação. A ressurreição está me dizendo que Deus aceitou a obra que Cristo fez para me salvar, para te salvar. E mais, a ressurreição está me dizendo que Ele nos aceita como Pai. Muitas pessoas dizem que Deus é Pai de todos. Não, Deus não é Pai de todos. Deus só tem um Filho. A Bíblia diz que Ele é o Filho unigênito de Deus. Ele é o unigênito de Deus. Mas nele Deus adota filhos. A natureza, os homens são criaturas de Deus. Filhos de Deus por adoção, somente aqueles que têm Cristo e aceitam a Cristo em seus corações. Então, a ressurreição, as mulheres saíram correndo para anunciar, porque a ressurreição é o fim da morte eterna. Jesus destruiu a morte para todo aquele que crê. A ressurreição é o sinal de Deus, de que Ele aceitou a obra da salvação. E em terceiro lugar, a ressurreição significa a nossa morada eterna com o Senhor Jesus, que nós moraremos eternamente com o Senhor Jesus. Nosso futuro, nós que cremos em Cristo, nós sabemos para onde nós estamos indo. A nossa vida não é incerta. O nosso futuro não é talvez. O nosso futuro não é talvez Deus me dê um bom lugar. Eu não sei para onde eu vou. Eu não sei se tem para onde ir após a morte. Não. A ressurreição nos diz que nós temos um futuro juntos com Deus.
o nosso futuro é a glória celestial. A ressurreição está dizendo isso para mim, está dizendo isso para você, está dizendo isso para todos os homens. Jesus falou as seguintes palavras no Evangelho de João 17, 24. Pai, eu desejo que os que me deste estejam comigo onde eu estou e contemplem a minha glória, a glória que me outorgaste, porque me amaste antes da criação do mundo. Veja que palavras. Pai, eu desejo que os que me deste estejam comigo onde eu estou. Agora, vejam essas outras palavras em João 14, 3. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Notaram? E quando eu for, vos preparei lugar, e virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. João 14, 3. A ressurreição significa a certeza da morada eterna com o Senhor Jesus. Nada pode nos separar disso. Ninguém pode nos separar disso. Nem a morte, nem a vida, nem principados, nem potestades, nem a altura, nem profundidade, nem perseguição, nem fome, nem nudez, nem espada, nem perigo. Nada pode nos separar disso. Então significa para nós a nossa eterna morada com o Senhor Jesus. Jesus virá nos buscar, seja pela morte, ou seja escatologicamente nos céus, indo nos arrebatar. Você é cristão, sabe que Jesus ressuscitou, mas você sabia que a ressurreição tem esse significado? Significa que Jesus destruiu a morte e que chegará um dia que não haverá morte e que agora você pode ter certeza de vida eterna. Segundo, é que Deus aceitou esse pagamento